Aprovados! Sejam bem-vindos ao Mapa da Posse. Essa é a primeira parte do nosso simulado sobre a Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou a professora Mônica Oliveira e estarei com vocês a partir de agora, trazendo muitas questões sobre esse tema e analisando cada questão junto com você. Apoie o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal, para que eu possa continuar trazendo mais aulas como essa para te ajudar a conquistar o cargo dos teus sonhos. Preparados? Pega o seu material e vem comigo. Questão 1. Acerca da abrangência da proteção e dos direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais rigorosa e completa, conforme a literalidade e a principiologia dessa lei. Essa questão aborda a abrangência da proteção e dos direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é um excelente exemplo de como a banca adora misturar artigos e exigir a literalidade da lei. Analisa comigo as alternativas. A letra A diz que considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade, aplicando-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos, nos casos expressos em lei, como no cumprimento de medida socioeducativa. A alternativa A começa corretamente ao afirmar que, segundo o artigo 2º do ECA, considera-se criança a pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. O problema está na segunda parte da afirmação. O parágrafo único do artigo 2º realmente afirma que o Estatuto pode ser aplicado de forma excepcional às pessoas entre 18 e 21 anos, mas isso só ocorre nos casos que a própria lei determina, e não no cumprimento de medida socioeducativa, como a alternativa sugere. É importante lembrar que a medida socioeducativa deve ser aplicada antes dos 18 anos. O que pode se estender até os 21 anos é apenas a execução dessa medida e não a aplicação do ECA como um todo. Além disso, a execução da medida não é regida exclusivamente pelo ECA, mas pela lei do SINASE, a Lei 12.594 de 2012. Fiquem atentos, a alternativa confunde a aplicação do Estatuto com a execução da medida socioeducativa, o que leva a uma interpretação errada do que realmente prevê o parágrafo único do artigo 2º. A alternativa A está errada. A letra B diz que, na interpretação da lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e, fundamentalmente, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. A alternativa B quase repete corretamente o artigo 6º do ECA, mas comete um erro muito comum em provas: a omissão de um termo essencial. O artigo 6º afirma que, ao interpretar o Estatuto, devem ser considerados os fins sociais da lei, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, além da condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. A alternativa, no entanto, cita apenas os direitos e deveres individuais, ignorando a parte que menciona os direitos e deveres coletivos. Essa omissão altera a literalidade do artigo e torna a alternativa formalmente incorreta, já que deixa de incluir um elemento previsto expressamente no texto legal.
A alternativa B está errada. A letra C diz que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos em lei ou por outros instrumentos internacionais. Essa é a alternativa mais correta e completa. Ela está em total consonância com o artigo 15, que dispõe: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. A alternativa C está correta. A letra D diz que a aplicação das medidas protetivas e socioeducativas será feita exclusivamente em face da melhoria das condições sociais, jamais se sobrepondo à garantia dos direitos individuais da criança e do adolescente. Essa alternativa inverte o sentido do ECA. O Estatuto tem como prioridade absoluta a garantia dos direitos individuais. As medidas protetivas e socioeducativas são justamente instrumentos para garantir ou restabelecer esses direitos, e não algo que se aplica exclusivamente em face da melhoria das condições sociais. A garantia dos direitos é a premissa e não a consequência de uma aplicação condicionada. A alternativa D está errada. A letra E diz que os direitos e garantias previstos no ECA não excluem outros decorrentes da Constituição Federal, dos tratados internacionais e das regras de hermenêutica, sendo a doutrina da proteção integral o único vetor interpretativo para todos os casos concretos. A alternativa E começa corretamente ao afirmar que os direitos previstos no ECA não excluem outros decorrentes da Constituição Federal, dos tratados internacionais, das leis e dos princípios gerais de hermenêutica jurídica, exatamente como estabelece o artigo 3º. O problema aparece na segunda parte da frase, quando a alternativa afirma que a doutrina da proteção integral seria o único vetor interpretativo. Isso não encontra respaldo no texto legal. Embora a proteção integral seja realmente a base de todo o Estatuto, o artigo 6º deixa claro que a interpretação do ECA deve considerar vários elementos. E que elementos são esses? Anota aí. Os fins sociais da lei, o bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, além da condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Portanto, dizer que existe um único vetor interpretativo é reduzir indevidamente o alcance interpretativo previsto na lei. A alternativa E está incorreta. O nosso gabarito é a letra C. Questão 2. Considerando o direito à convivência familiar e comunitária, analise as proposições. Afirmativa 1. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses, sendo obrigatória a manutenção em acolhimento por período superior a 18 meses, apenas em casos excepcionais, devidamente justificados pelo Conselho Tutelar, ouvido o Ministério Público. Afirmativa 2. A ausência ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Afirmativa 3. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Está incorreto o que se afirma em letra A, 1 apenas, letra B, 2 apenas,
Letra C, 1 e 2 apenas. Letra D, 1 e 3 apenas. Letra E, 1, 2 e 3. Essa questão foca em um dos temas mais alterados e cobrados do ECA. Estamos falando do acolhimento familiar e institucional e do poder familiar. Fiquem atentos porque aqui o foco é encontrar a incorreta. A afirmativa 1 diz que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 meses, sendo obrigatória a manutenção em acolhimento por período superior a 18 meses apenas em casos excepcionais, devidamente justificados pelo Conselho Tutelar e ouvido o Ministério Público. A nossa resposta está no parágrafo 1º do artigo 19, que diz que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Complemente aí o seu mapa mental. As modalidades previstas no artigo 28 são guarda, tutela ou adoção. A afirmativa 1 está incorreta. E aqui temos 2 erros, erro de competência e de tempo. O parágrafo 1º do artigo 19 estabelece que a situação de toda criança ou adolescente será reavaliada a cada 3 meses e não a cada 6 meses. O erro de competência é que a manutenção em acolhimento por período superior a 18 meses deve ser devidamente justificada pela autoridade judiciária, o juiz, e não pelo Conselho Tutelar. Embora o Conselho Tutelar fiscalize e o Ministério Público opine, a competência para decidir sobre a permanência é do Poder Judiciário. A afirmativa 1 está incorreta. A afirmativa 2 diz que a ausência ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. A afirmativa 2 está correta. Reflete exatamente o artigo 23, que diz que a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Isso reforça o princípio de que o Estado e a sociedade devem prover recursos e não penalizar a pobreza com a retirada dos filhos. A afirmativa 3 diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. A afirmativa 3 está correta. É a literalidade do artigo 19 que diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Com essa análise, podemos concluir que apenas a afirmativa 1 está incorreta. O nosso gabarito é a letra A. Questão 3. Em relação às disposições sobre a informação, cultura, lazer, esporte e diversões, é correto afirmar. Essa questão exige o conhecimento do capítulo 2 do título 3, que trata da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos.
O foco aqui são as restrições e vedações de produtos e eventos. Vamos analisar cuidadosamente as alternativas e encontrar a resposta correta. A letra A diz que compete ao Conselho Tutelar, por meio de ato administrativo, regular as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem e os horários em que sua apresentação se torne conveniente. A nossa resposta está no artigo 74, que diz que o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. A alternativa A está errada. O erro aqui é de competência. Como assim? Conforme o artigo 74, como você pode observar, o poder público, através do órgão competente, é quem tem a competência para disciplinar a entrada e permanência de crianças e adolescentes em espetáculos, locais de diversão, entre outros, e também é quem expede alvará para a participação deles. O Conselho Tutelar não tem competência para regular as diversões e espetáculos públicos por meio de ato administrativo. A alternativa A está errada. A letra B diz que as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário compreendido entre 23 horas e 6 horas, programas com cenas de sexo, violência ou que contenham drogas, vedada a exibição de espetáculos circenses no período noturno. A alternativa B está incorreta por dois motivos. O primeiro erro é que ela altera completamente o sentido do artigo 76 do ECA. Esse artigo diz que as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Caríssimos, o ECA realmente cita as emissoras de rádio e televisão, mas não fala em limitar a exibição de conteúdos com sexo, violência ou drogas ao período entre 23 e 6 horas. Isso nem sequer aparece na lei. O que o artigo 76 realmente determina é que as emissoras de rádio e televisão devem exibir, no horário destinado ao público infanto-juvenil, apenas programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Ou seja, o foco do ECA é a proteção da criança e do adolescente, garantindo que nos horários de maior audiência infantil haja conteúdo adequado. O segundo erro é ainda mais evidente. A alternativa afirma que seria vedada a exibição de espetáculos circenses no período noturno. Mas o ECA não contém qualquer proibição de exibição desse tipo de espetáculo. O que o ECA exige para qualquer espetáculo no parágrafo único do artigo 76 é que nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. A alternativa B está duplamente errada. A letra C diz que é proibida a venda à criança ou ao adolescente de fogos de artifício e estampidos, exceto aqueles de baixo potencial lesivo e cujo manuseio seja acompanhado pelos pais ou responsáveis, com base em regulamentação local. A alternativa C está errada. Embora cite corretamente a proibição geral, ela acrescenta um requisito que não existe no ECA. O inciso 4 do artigo 81 realmente estabelece que é proibida a venda de fogos de artifício e estampidos à criança ou ao adolescente, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial,
sejam incapazes de causar qualquer dano físico, mesmo em caso de uso indevido. Ou seja, a única exceção prevista está relacionada ao baixo potencial lesivo do produto, conforme regulamentação local. No entanto, a alternativa inventa uma exigência adicional. Diz que a venda desse tipo de fogos só poderá ocorrer se o manuseio for acompanhado pelos pais ou responsáveis. Essa condição não aparece no texto legal. O ECA não exige acompanhamento dos pais para a venda dos fogos de baixo potencial. Apenas condiciona a permissão à natureza segura do produto e à regulamentação específica. Por inserir uma regra que não existe na lei, a alternativa está incorreta. Para deixar o nosso esqueminha completo, anote aí os produtos e serviços listados no artigo 81, cuja venda é proibida à criança ou ao adolescente. 1. Armas, munições e explosivos. 2. Bebidas alcoólicas. 3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. 4. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 5. Revistas e publicações a que alude o artigo 78. 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. A alternativa C está errada. A letra D diz que as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas ou anúncios de bebidas alcoólicas, cigarros e produtos, serviços ou pessoas que possam induzir ao consumo indevido. A nossa resposta está no artigo 79, que diz que as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. A alternativa D está correta, porque traduz com fidelidade o que determina o artigo 79 do ECA sobre o conteúdo permitido em revistas e publicações voltadas ao público infanto-juvenil. A lei proíbe esse tipo de material para evitar que crianças e adolescentes sejam expostos à publicidade de produtos que representem risco ou incentivem comportamentos inadequados. Embora a alternativa use uma redação ligeiramente diferente, incluindo a expressão produtos, serviços ou pessoas que possam induzir ao consumo indevido, ela não cria nada que contradiga o espírito nem o conteúdo do artigo 79. Pelo contrário, ela reforça a finalidade protetiva da norma: impedir que conteúdos voltados ao público infanto-juvenil promovam hábitos prejudiciais ou apresentem estímulos comerciais inadequados para essa faixa etária. Assim, a alternativa está alinhada com o objetivo central do dispositivo legal, e é assegurar que as publicações respeitem os valores éticos e sociais da pessoa e da família, e que não exponham crianças e adolescentes à publicidade abusiva. A letra D está correta, e é ela o nosso gabarito. Questão 4. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de abuso sexual de crianças e adolescentes deverão ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. E aí, essa afirmação está certa ou errada? Está correta e é um dever legal fundamental, previsto no artigo 13 do ECA, que diz que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Isso quer dizer que não importa o profissional, médicos,
professores ou qualquer profissional que atue em estabelecimentos de saúde ou de ensino, públicos ou privados, têm o dever de comunicar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes. Essa comunicação compulsória é crucial para que o sistema de proteção possa agir e garantir a segurança e o bem-estar dos menores. A afirmação está correta. Questão 5. Sobre o Conselho Tutelar e seus membros, é correto afirmar. Essa questão explora o título 5 do ECA, que trata do Conselho Tutelar e é um tema sempre cobrado nas provas de concurso. Fiquem atentos aos prazos, requisitos e consequências para acharmos a resposta correta. A letra A diz que os conselheiros tutelares devem ser eleitos pelos membros da comunidade para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução por igual período, mediante novo processo de escolha. A nossa resposta está no artigo 132, que trata da composição do Conselho Tutelar. A alternativa A repete com precisão o que dispõe o artigo 132. Cada município e cada região administrativa do DF deve ter, no mínimo, um Conselho Tutelar, composto por 5 membros, todos escolhidos pela população local. O mandato desses conselheiros é de 4 anos e a lei permite recondução desde que haja um novo processo de escolha, ou seja, uma nova eleição. Portanto, quando a alternativa afirma que os conselheiros devem ser eleitos pela comunidade para mandato de 4 anos, com possibilidade de uma recondução pelo mesmo período, ela está de acordo com o texto literal da lei. A alternativa A está correta. A letra B diz que é obrigatório para a candidatura a membro do Conselho Tutelar residir no município, ter idade superior a 21 anos e reconhecida idoneidade moral, além da comprovação de experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente. A nossa resposta está no artigo 133, que lista os requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar. De acordo com esse artigo, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: 1. Reconhecida idoneidade moral. 2. Idade superior a 21 anos. 3. Residir no município. O erro da alternativa é que a lei não exige a comprovação de experiência na área de defesa ou atendimento. Embora seja um critério comum nos editais para pontuação, não é uma exigência legal obrigatória do artigo 133 para a candidatura. A alternativa B está errada. A letra C diz que o exercício efetivo da função de conselheiro constitui serviço público relevante e estabelecerá vínculo empregatício com o município. Vamos por partes. O artigo 135 prevê que o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Então, sim, o exercício da função de conselheiro tutelar é serviço público relevante, mas não estabelece vínculo empregatício com o município, já que é uma função de natureza eletiva e de caráter público, não gerando vínculo estatutário ou seletista, mas sim a condição de agente honorífico, com remuneração definida em lei municipal ou distrital específica e direitos limitados aos previstos legalmente. Então quer dizer que o conselheiro tutelar não tem garantias? Tem sim. Está lá no artigo 134, que diz que lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros.
aos quais é assegurado o direito a 1. Cobertura previdenciária. 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. A alternativa C está errada. A letra D diz que o município que não possuir, por impossibilidade financeira, ao menos um conselho tutelar composto por 5 membros, terá suas verbas federais destinadas à área da infância e juventude automaticamente suspensas. Essa afirmação está incorreta. O ECA exige sim que haja, no mínimo, um conselho tutelar por município, composto de 5 membros, escolhidos pela população local, e está previsto no artigo 132, como já vimos. Mas o parágrafo único do artigo 134 determina que constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Ou seja, o ECA determina que a Lei Orçamentária Municipal preveja recursos para o funcionamento e a formação dos conselheiros. Entretanto, não há no Estatuto previsão de suspensão automática das verbas federais destinadas à infância e juventude quando um município deixar de instalar ou estruturar o conselho por impossibilidade financeira. A falta do órgão constitui sim descumprimento da norma e pode ensejar fiscalização, exigência de regularização pelo Ministério Público, medidas judiciais de obrigação de fazer e até condutas administrativas de controle por parte da União ou de órgãos de controle. Mas a suspensão de repasses federais não é uma sanção automática prevista no ECA. Para que verbas federais sejam bloqueadas ou suspensas, normalmente é preciso um amparo em normas ou procedimentos específicos, como leis condicionantes de transferências, decisões administrativas ou judiciais. Não basta a mera ausência do Conselho Tutelar nos termos do Estatuto. A alternativa D está errada. E o nosso gabarito é a letra A. Questão 6. O Ministério Público é o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Essa afirmativa está certa ou está errada? A nossa resposta está no artigo 131, que diz que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Como você pode observar, a expressão usada na questão, órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, corresponde exatamente à definição legal do Conselho Tutelar. Esse artigo é claríssimo ao afirmar que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, criado justamente para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, atuando diretamente nos casos concretos, aplicando medidas de proteção e fiscalizando o atendimento às políticas públicas da área. Já o Ministério Público, embora também tenha a função de proteger esses direitos, o faz em outra perspectiva, como fiscal da lei e como instituição responsável por promover ações judiciais quando há violação ou ameaças a esses direitos. O Ministério Público não é o órgão encarregado pela sociedade nesse sentido específico. A lei reserva essa atribuição ao Conselho Tutelar. Sendo assim, essa afirmação está errada. Questão 7. O direito à educação, previsto no ECA, garante à criança e ao adolescente o direito de ser respeitado por seus educadores. Além disso, garante o direito de: letra A,
organizar e participar de entidades estudantis, sendo vedada a participação dos pais. Letra B. Contestação de critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores da escola, sendo vedada a participação dos pais nesse recurso. Letra C. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o direito de opinar e participar da definição do currículo escolar. Letra D. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a todos os irmãos que frequentem o mesmo ciclo ou etapa de ensino da educação básica. Letra E. Ser matriculado e permanecer na creche e pré-escola quando se tratar de crianças de 0 a 6 anos de idade, sendo obrigação exclusiva do município garantir o atendimento. Essa questão aborda o direito à educação previsto no artigo 53 do ECA, que afirma que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, sendo-lhes assegurado uma lista de direitos. Vamos analisar cuidadosamente as alternativas e conhecer esses direitos. A letra A diz que a criança e ao adolescente é assegurado organizar e participar de entidades estudantis, sendo vedada a participação dos pais. O inciso 4 do artigo 53 garante o direito de organização e participação em entidades estudantis, mas não veda a participação dos pais. A alternativa A está incorreta. A letra B diz que a criança e ao adolescente é assegurado contestação de critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores da escola, sendo vedada a participação dos pais nesse recurso. O inciso 3 do artigo 53 garante o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, mas assim como na alternativa A, não veda a participação dos pais. A alternativa B está incorreta. A letra C diz que a criança e ao adolescente é assegurado igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o direito de opinar e participar da definição do currículo escolar. A letra C está errada. O ECA realmente prevê a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, mas ele não prevê o direito de opinar e participar da definição do currículo escolar. Aqui no artigo 53, ele tem direito de organização estudantil, o que é diferente. O erro da segunda parte invalida a alternativa. A alternativa C está incorreta. A letra D diz que a criança e ao adolescente é assegurado acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a todos os irmãos que frequentem o mesmo ciclo ou etapa de ensino da educação básica. A alternativa D reproduz a regra do inciso 5 do artigo 53. O ECA assegura acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Fiquem atentos que a lei exige o mesmo ciclo ou etapa para a garantia de vaga no mesmo local. A alternativa D está correta. A letra E diz que a criança é assegurado ser matriculado e permanecer na creche e pré-escola quando se tratar de crianças de 0 a 6 anos de idade, sendo obrigação exclusiva do município garantir o atendimento. A nossa resposta está no inciso 4 do artigo 54, que diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Como você pode observar, a letra E está errada em 2 pontos. Primeiro, o atendimento em creche e pré-escola é de 0 a 5 anos de idade e não 6. E segundo, a obrigação é do Estado e não exclusiva do município. A alternativa E está incorreta. E o nosso gabarito é a letra D. Questão 8. A Lei número 8.069 de 90, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, define que os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Além disso, o ECA estabelece que o não cumprimento de seus deveres por parte dos pais pode ensejar a aplicação de medidas específicas, tais como: letra A, encaminhamento a tratamento especializado, advertência ou perda de guarda. Letra B, imposição de multa por descumprimento injustificado de dever legal ou suspensão da autoridade familiar. Letra C, perda da autoridade familiar, multa ou inclusão em programa oficial de auxílio. Letra D, advertência, inclusão em programa oficial de auxílio ou obrigação de matricular o filho em curso de reforço escolar. E por último, a letra E, perda da guarda, destituição da tutela ou obrigação de prestar alimentos. Essa questão cobra as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, previstas no artigo 129 do ECA, que é um artigo super importante e muito cobrado em prova. A banca adora misturar as medidas para confundir o candidato. Fiquem atentos a isso. Vamos conhecer essas medidas? O artigo 129 diz que são medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. 1. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 3. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. 6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. 7. Advertência. 8. Perda da guarda. 9. Destituição da tutela. 10. Suspensão ou destituição do poder familiar. Agora que já conhecemos as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que configura como medidas específicas encaminhamento a tratamento especializado, advertência ou perda da guarda. Encaminhamento a tratamento especializado está previsto no inciso 3. Advertência está prevista no inciso 7. Perda da guarda está prevista no inciso 8. A alternativa A está correta. A letra B diz que configura como medidas específicas imposição de multa por descumprimento injustificado de dever legal ou suspensão da autoridade familiar. Imposição de multa por descumprimento injustificado de dever legal não está prevista no artigo 129, como você pode observar. Suspensão da autoridade familiar, que podemos entender como poder familiar, está prevista no inciso 10. A alternativa B está incorreta. A letra C diz que configura como medidas específicas perda da autoridade familiar, multa ou inclusão em programa oficial de auxílio,
Perda da autoridade familiar, que podemos entender como poder familiar, está prevista no inciso 10. Multa não está prevista no artigo 129. Inclusão em programa oficial de auxílio está prevista no inciso 2. A alternativa C está incorreta. A letra D diz que configura como medidas específicas advertência, inclusão em programa oficial de auxílio ou obrigação de matricular o filho em curso de reforço escolar. Advertência está prevista no inciso 7. Inclusão em programa oficial de auxílio está prevista no inciso 2. Obrigação de matricular o filho em curso de reforço escolar não é uma medida do artigo 129. A alternativa D está incorreta. A letra E diz que configura como medidas específicas perda da guarda, destituição da tutela ou obrigação de prestar alimentos. Perda da guarda está prevista no inciso 8. Destituição da tutela está prevista no inciso 9. Obrigação de prestar alimentos não é uma medida do artigo 129. A alternativa E está incorreta. O nosso gabarito é a letra A, por listar corretamente todas as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Questão 9. No que diz respeito à política de atendimento e aos conselhos tutelares, analise as afirmações a seguir de acordo com o ECA. Afirmativa 1. Os conselhos tutelares são órgãos autônomos e permanentes, incumbidos pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, devendo existir, no mínimo, um por município e no Distrito Federal. 2. A Lei 8.069 de 90 dispõe que a eleição dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Afirmativa 3. É direito do adolescente igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Estão corretas, letra A, apenas 1 e 2. Letra B, apenas 1 e 3. Letra C, apenas 2 e 3. Letra D, apenas 3. Letra E, 1, 2 e 3. Essa questão junta 3 pontos importantes do ECA: a natureza do conselho tutelar, as regras eleitorais e o direito à informação. Vamos analisar cuidadosamente cada alternativa e descobrir quais delas estão corretas. A afirmativa 1 diz que os conselhos tutelares são órgãos autônomos e permanentes, incumbidos pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, devendo existir, no mínimo, um por município e no Distrito Federal. Nós vamos encontrar a nossa resposta no artigo 131, que define o Conselho Tutelar como órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. A afirmativa 1, como você pode ver, define o Conselho Tutelar exatamente como dispõe o artigo 131. O Estatuto define o Conselho Tutelar como um órgão permanente e autônomo, de natureza não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Além disso, o artigo 132 estabelece que, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar,
como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local, para mandatos de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Observe que esse artigo deixa claro que deve existir pelo menos um conselho tutelar em cada município e também no Distrito Federal, garantindo a presença mínima desse órgão de proteção em todo o território nacional. A afirmativa reproduz de maneira fiel tanto a definição quanto a exigência mínima de existência desse órgão prevista no ECA. A afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2 diz que a Lei 8.069 de 90 dispõe que a eleição dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. A nossa resposta está no parágrafo 1º do artigo 139, que trata da unificação das eleições. Realmente, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Essa regra é importantíssima, porque garante padronização, organização e maior transparência no processo seletivo, reforçando a legitimidade dos conselheiros perante a comunidade. A afirmativa 2 está correta. A afirmativa 3 diz que é direito do adolescente igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. A nossa resposta está no inciso 2 do artigo 111, que afirma que são asseguradas ao adolescente, entre outras garantias, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Meus caros, olha só a preciosidade desse dispositivo. Ele garante ao adolescente, no âmbito do devido processo legal, o direito à igualdade na relação processual. Assegura-lhe a possibilidade de confrontar-se com vítimas e testemunhas, além de produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Isso significa que o adolescente, autor de ato infracional, não pode ser tratado de forma inferior ou limitada no processo. Ele tem direito à ampla defesa e ao contraditório, nos mesmos moldes de qualquer pessoa submetida a uma apuração formal. O objetivo é proteger não só a justiça do procedimento, mas também o desenvolvimento e a dignidade do adolescente. A afirmativa 3 repete exatamente o que dispõe o inciso 2 do artigo 111. A afirmativa 3 está correta. De acordo com a nossa análise, todas as afirmativas estão corretas. E o nosso gabarito é a letra E. Questão 10. Analise a situação a seguir e assinale a correta. André, de 17 anos, foi apreendido após cometer um roubo à mão armada, resultando em grave ameaça à vítima. Durante o processo judicial, ficou comprovado que ele já havia cometido outros atos infracionais graves anteriormente, com a aplicação de medida socioeducativa. Tendo em vista esses dados, a medida socioeducativa indicada, conforme prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, será: letra A, advertência, por ser sempre a primeira opção a ser considerada para adolescentes em conflito com a lei. Letra B, prestação de serviços à comunidade, como forma de desenvolver a empatia do adolescente e compensar os danos causados à sociedade. Letra C,
liberdade assistida pelo período máximo de 6 meses, para que André permaneça no convívio familiar enquanto recebe o necessário acompanhamento psicossocial. Letra D. Semi-liberdade pelo período de 3 meses, como forma de transição para o meio fechado, por se tratar de conduta grave e reincidente. Letra E. Internação em estabelecimento educacional por se tratar de um ato infracional cometido com grave ameaça à pessoa e pela reiteração de infrações graves. Essa questão aborda a aplicação de medidas socioeducativas para adolescentes que cometem atos infracionais, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O foco principal é identificar a medida adequada para um adolescente reincidente em atos infracionais graves, que inclui roubo à mão armada com grave ameaça à vítima. A letra A diz que a medida socioeducativa indicada, conforme previsto no ECA, seria a advertência, por ser sempre a primeira opção a ser considerada para adolescentes em conflito com a lei. A advertência é uma medida socioeducativa prevista no artigo 115 do ECA, que consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada, mas é geralmente aplicada em casos de menor gravidade e não para atos infracionais graves ou reincidentes. A alternativa A está errada. A letra B diz que a medida socioeducativa indicada seria prestação de serviços à comunidade, como forma de desenvolver a empatia do adolescente e compensar os danos causados à sociedade. A prestação de serviços comunitários também está prevista no ECA e, segundo o artigo 117, consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, executada junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Como você pode observar, a prestação de serviços à comunidade é uma medida socioeducativa que visa a ressocialização do adolescente, mas não é adequada para casos de atos infracionais graves e reincidentes. A alternativa B está errada. A letra C diz que a medida socioeducativa indicada seria liberdade assistida pelo período máximo de 6 meses, para que André permaneça no convívio familiar enquanto recebe o necessário acompanhamento psicossocial. A liberdade assistida também está prevista no ECA e, segundo o artigo 118, será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Embora a liberdade assistida seja uma medida que permita ao adolescente permanecer em seu ambiente familiar, ela não é adequada para casos de atos infracionais graves e reincidentes. A alternativa C está errada. A letra D diz que a medida socioeducativa indicada seria semi-liberdade pelo período de 3 meses, como forma de transição para o meio fechado, por se tratar de conduta grave e reincidente. E aqui já temos 2 erros importantes que tornam a alternativa errada. Vamos por partes para ficar bem fácil de entender. Segundo o artigo 120, a semi-liberdade pode ser determinada desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Meus caros, observem essa parte que eu destaquei no mapa mental. A semi-liberdade
não é transição para o meio fechado, como a alternativa sugere. Atentem-se a esses detalhes. O ECA, no artigo 120, deixa claro que a semiliberdade pode ser aplicada desde o início, ou seja, como primeira medida, pode funcionar como transição para o meio aberto, não é para o fechado, como a alternativa sugere. Terceiro, tem caráter educativo, com atividades externas permitidas automaticamente, sem necessidade de autorização judicial. A semiliberdade é uma medida intermediária que fica entre o meio fechado, a internação, e o meio aberto, ou seja, ela abre, ela flexibiliza, ela coloca o adolescente mais perto da convivência social. Não existe semiliberdade como preparação para a internação. Outra coisa, o ECA, em seu artigo 120, não fixa prazo mínimo ou máximo para a semiliberdade, como a alternativa afirma. A medida deve durar o tempo necessário, conforme a evolução do adolescente. A alternativa D está errada. A letra E diz que a medida socioeducativa indicada seria internação em estabelecimento educacional, ou se tratar de um ato infracional cometido com grave ameaça à pessoa e pela reiteração de infrações graves. A internação em estabelecimento educacional está prevista no artigo 122 do ECA, que trata das condições para que essa medida seja aplicada. Segundo esse artigo, a medida de internação só poderá ser aplicada quando 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. 3. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. E é exatamente isso. A internação em estabelecimento educacional é a medida adequada para atos infracionais cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, especialmente em casos de reincidência. A alternativa E está correta e é o nosso gabarito. Questão 11. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os direitos fundamentais e as garantias legais destinadas às pessoas com idade até 18 anos no Brasil. Considerando suas disposições, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. O ECA considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Afirmativa 2. As medidas socioeducativas previstas no ECA incluem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. 3. O ECA permite a aplicação de pena privativa de liberdade superior a 3 anos para adolescentes que cometem atos infracionais graves. Está correto o que se afirma em letra A, 1 e 2 apenas. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 2 apenas. Letra D, 1 e 3 apenas. Essa questão aborda especificamente a definição de criança e adolescente, bem como as medidas socioeducativas previstas e a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade para adolescentes. Essa é uma questão leve. Vamos analisar e identificar quais afirmativas estão corretas de acordo com o ECA. A afirmativa 1 diz que o ECA considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. O ECA define criança em seu artigo 2º como a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente
como aquela entre 12 e 18 anos de idade. A afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2 diz que as medidas socioeducativas previstas no ECA incluem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. A nossa resposta está no artigo 112, que diz que, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente medidas socioeducativas. E quais são essas medidas? Você sabe? Anota aí. 1. Advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. 3. Prestação de serviços à comunidade. 4. Liberdade assistida. 5. Inserção em regime de semiliberdade. 6. Internação em estabelecimento educacional. 7. Qualquer uma das previstas no artigo 101, os incisos 1 a 6. É importante destacar que o ECA não trabalha com punição no sentido penal. As medidas socioeducativas têm caráter educativo e pedagógico. Elas buscam responsabilizar o adolescente pelo ato praticado, mas sempre com foco na sua formação, na sua proteção e na sua reintegração social. O próprio artigo 112 amplia esse rol ao permitir, no inciso 7, a aplicação de qualquer uma das medidas previstas no artigo 101, dos incisos 1 ao 6, que são medidas de proteção. Essas medidas incluem, por exemplo, 1. Encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termos de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, extensivo às famílias, se for o caso, especialmente em caso de vitimização em crime contra a dignidade sexual. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Isso mostra que o Estatuto adota uma visão integral do adolescente em conflito com a lei. Ele permite que, além das medidas socioeducativas, sejam aplicadas medidas de proteção, sempre que a situação exigir, garantindo dignidade e desenvolvimento integral. Então, para a prova, guarda isso. O artigo 112 do ECA prevê expressamente as medidas de advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação, além da possibilidade de aplicação das medidas do artigo 101. A alternativa 2 está correta. A afirmativa 3 diz que o ECA permite a aplicação de pena privativa de liberdades superior a 3 anos para adolescentes que cometem atos infracionais graves. Antes de tudo, é importante lembrar que o ECA não fala em pena, mas em medida socioeducativa. Ainda assim, mesmo tratando da internação, o Estatuto impõe limites muito claros. O próprio ECA, em seu parágrafo 3º do artigo 121, estabelece expressamente que, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação
excederá 3 anos. E o que acontece ao atingir esse limite? O Estatuto determina no parágrafo 4º do artigo 121 que, atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Ou seja, o ECA proíbe qualquer forma de internação por prazo superior a 3 anos. Mesmo nos casos de atos infracionais graves, o limite máximo continua sendo de 3 anos. A gravidade do ato não autoriza a ultrapassagem desse prazo. O que muda, conforme o caso, é a medida aplicada ou a sua progressão, mas nunca o limite máximo de internação. A alternativa 3 está errada. Com a nossa análise, podemos concluir que estão corretas as afirmativas 1 e 2. O nosso gabarito é a letra A. Questão 12. O Estatuto da Criança e do Adolescente ressalta a proteção integral de crianças e adolescentes, incluindo aqueles com deficiência. Nesse contexto, diante de uma escola onde os relatórios indicam que os alunos com necessidades especiais são excluídos de brincadeiras durante o recreio, podemos afirmar que essa questão aborda a aplicação do ECA no contexto escolar, especificamente em relação à inclusão de crianças e adolescentes com deficiência durante o recreio. O objetivo é avaliar se a escola está cumprindo suas obrigações legais de garantir a proteção integral e o desenvolvimento dessas crianças, conforme previsto na legislação. Vamos analisar cuidadosamente as alternativas e encontrar a correta. A letra A diz que essa escola atua conforme o ECA, pois o artigo 4º da lei prevê o envolvimento prioritário dos familiares para garantir o acompanhamento da criança com deficiência, desobrigando a instituição de responsabilidades no intervalo. A letra A sugere que a escola está agindo conforme o ECA ao transferir a responsabilidade para os familiares, o que está totalmente errado. Sobre isso, olha só o que diz o artigo 4º do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Como você pode ver, o ECA estabelece que a proteção integral é um dever compartilhado entre a família, a sociedade e o Estado, incluindo aqui as instituições de ensino, e não apenas da família, como a alternativa sugere. A alternativa A está errada. A letra B diz que essa escola assiste parcialmente aos dispositivos do ECA, oferecendo acompanhamento apenas quando solicitado, compreendendo que o direito ao lazer não se estende a todas as atividades, sobretudo no intervalo. É isso mesmo? A escola deve oferecer acompanhamento apenas quando solicitado? Errado. O artigo 15 garante que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. E aqui é importante entender uma coisa: o Estatuto reconhece a criança como sujeito de direitos e não como alguém que precisa pedir para ter seus direitos respeitados. Esses direitos devem ser garantidos de forma ativa pelas instituições, inclusive pela escola. Já o artigo 16 explica o que significa esse direito à liberdade. Ele inclui, por exemplo, vi e está nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. No inciso 4,
nós temos o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. No inciso 5, nós temos o direito de participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Você percebe que brincar e se divertir não são favores? São direitos expressos no Estatuto. E aqui vem um ponto essencial. O ECA não faz nenhuma distinção entre sala de aula, atividade dirigida ou intervalo. O recreio faz parte da vida comunitária da criança dentro da escola e é um dos principais momentos de socialização. Portanto, o direito ao lazer se estende sim ao intervalo escolar. Isso significa que a escola não pode adotar uma postura passiva, esperando que alguém solicite acompanhamento. O ECA exige uma atuação preventiva e permanente. Se a criança não consegue participar plenamente das brincadeiras, a escola tem o dever de agir, organizar, acompanhar e garantir condições reais de participação. A letra B está errada justamente em minimizar o alcance dos direitos previstos no Estatuto e em condicionar sua garantia a um pedido. Direitos fundamentais não dependem de solicitação, dependem de proteção. A alternativa B está errada. Agora vamos analisar a letra C. Ela afirma que a escola contraria os preceitos do ECA ao omitir-se em adotar estratégias que assegurem a participação efetiva de estudantes com deficiência nas brincadeiras, descumprindo o dever de proteção e desenvolvimento integral. E essa afirmativa está correta. O artigo 3º afirma que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. O que isso significa na prática? Na prática, isso significa que a escola não pode se limitar a garantir a presença do aluno no espaço escolar. O direito assegurado pelo ECA é muito mais amplo. Envolve participação, convivência, interação social e desenvolvimento em igualdade de condições. A escola, como espaço de aprendizagem e convivência, tem o dever de criar oportunidades reais de desenvolvimento para todos os estudantes. Quando a escola não adota estratégias para garantir que estudantes com deficiência participem das brincadeiras, ela está negando oportunidades e facilidades exigidas pelo artigo 3º. Essa omissão impede o desenvolvimento social, emocional e mental da criança e a coloca em situação de desigualdade, ferindo diretamente a sua dignidade. E qual a solução para esse problema? O que a escola deveria fazer segundo o ECA? Boa pergunta. Para cumprir o artigo 3º, a escola deve criar oportunidades reais de participação nas brincadeiras, oferecer adaptações e apoio quando necessário, acompanhar e proteger para evitar a exclusão e garantir que o direito de brincar seja exercido com segurança, autonomia e dignidade. Não basta permitir que a criança esteja presente, é preciso garantir que ela participe. Então, para a prova, guarda isso. O artigo 3º do ECA exige que a escola atue de forma ativa para garantir todas as oportunidades e facilidades necessárias ao desenvolvimento integral da criança. A omissão da escola em relação à participação de estudantes com deficiência viola o Estatuto. A letra C está correta. A letra D diz que a escola cumpre integralmente o ECA ao definir horários diferenciados para alunos com deficiência, evitando conflitos no recreio e resguardando a interação com os demais apenas em ambientes controlados. Olha só a letra D. Ela sugere que a escola cumpre o ECA ao segregar alunos com deficiência em horários diferenciados. Ela tenta apresentar a segregação como se fosse uma medida de proteção, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não autoriza práticas segregadoras. Pelo contrário,
O ECA promove a inclusão, a convivência e a participação em ambientes comuns. Separar alunos com deficiência em horários diferentes não é inclusão, é exclusão institucionalizada. O artigo 3º do ECA é o ponto central aqui. Ele garante que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Quando a escola separa o aluno com deficiência do convívio comum, ela não está oferecendo oportunidades e facilidades, ela está restringindo direitos. Segregação viola desenvolvimento integral da criança e do adolescente. O desenvolvimento social não acontece no isolamento, ele acontece na convivência, na interação com os colegas, nas brincadeiras e nas experiências compartilhadas. Criar horários diferenciados para evitar conflitos não promove desenvolvimento integral. Ao contrário, impede a construção de vínculos sociais, prejudica a autonomia e fere a dignidade da criança. O artigo 54, em seu inciso 3º, reforça isso ao dizer que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente na rede regular significa convivendo com os demais alunos e não segregado em horários ou espaços separados. O atendimento especializado existe para apoiar a inclusão, não para justificar a exclusão. O erro da letra D está em tratar a segregação como se fosse cumprimento do ECA, mas o Estatuto não protege a criança afastando-a do convívio social. Ele protege garantindo dignidade, liberdade e desenvolvimento integral. Ambientes controlados podem existir como apoio, mas nunca como regra para restringir a convivência. Então, o que realmente a escola deve fazer? À luz do ECA, a escola deve adaptar práticas, oferecer apoio, supervisionar o recreio e promover a convivência em ambientes comuns. O que o Estatuto exige é a remoção de barreiras e não o afastamento da criança. Então, para a prova, guarda isso. Separar alunos com deficiência em horários diferenciados, restringindo sua convivência, viola o ECA. O artigo 3º garante desenvolvimento integral com liberdade e dignidade. E o artigo 54 determina o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. A letra D está errada e o nosso gabarito é a letra C. E com essa questão, encerramos a primeira parte da nossa bateria de questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. E aí, quantas questões você acertou? Aguarde que em breve postarei a segunda parte do nosso simulado. Apoie o canal, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder as próximas aulas que eu postar. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.